Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos os irmãos aqui nessa manhã. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer a leitura nesse momento dos Salmos 89, versículos 1 ao versículo 4. Gostaria que os irmãos me ajudassem, tá bom? Vamos juntos? Cantarei para sempre os atos de amor leal do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Declararei que o teu amor leal permanece para sempre e que nos céus firmaste a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque estamos aqui na tua presença, Senhor, para entoar cânticos a ti, para exaltar, para glorificar o teu santo nome, Deus. Muito obrigado pela vida das pessoas que se encontram aqui, que se dispuseram a vir à tua casa para prestar um culto a ti, não só assistir, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado diário. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara. Obrigado, Senhor, por estarmos 100% dispostos aqui nessa manhã a entregar um culto agradável a Ti, Deus. Muito obrigada por isso, Pai. E nesse momento, Senhor, declaramos que Tu és santo, declaramos que Tu és misericordioso, que Tu és bondoso, que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado por tudo. Conduz esse culto conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Declare que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é misericordioso, bondoso. Glória a Deus, porque estamos aqui na presença dEle para exaltá-lo. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o
santo, santo. Agradecer neste momento e consagrar ao Senhor pelos nossos dízimos e ofertas aqui depositados. E sinta-se à vontade, irmão, para qualquer momento do culto, você trazer os seus dízimos e ofertas, ou efetuar o Pix, ou pode ser em momento posterior, no momento que vocês acharem que devem. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez a sua misericórdia ter se renovado sobre a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivos por Ti, pela Sua graça, pela misericórdia e pela Sua bondade. Nós agradecemos porque, mais uma vez, nós podemos estar aqui cultuando a Ti junto com os nossos irmãos. Nós queremos, nesse momento, consagrar, entregar a Ti a nossa adoração através das nossas vidas, da nossa voz, mas também das nossas posses, Senhor. Nós agradecemos porque daquilo que veio de Ti, nós entregamos a Ti, Senhor. Esteja conosco hoje, sempre abrindo os nossos corações, a nossa mente, e que os nossos celeiros estejam sempre cheios, ó Pai, diante da Tua vontade. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nesse momento adorando, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele é nosso amigo, que nós temos Ele ao nosso lado.
Irmãos, que Deus maravilhoso, que ama a gente, que entende quando precisamos encontrar com esse Deus, que a nossa oração é ouvida por Ele, e Ele conhece ainda mais, mesmo que as palavras não sejam certas, e a gente não saiba muitas vezes como expressar para nossa dor, nosso sofrimento. Tem um Deus que ama, que entende. Por isso nós oramos, e que bom orarmos juntos, cuidarmos uns dos outros. Vou pedir para você que é membro dessa igreja, olha aí quem você não conhece, veja quem está com a gente hoje, vamos orar juntos. Chegue do lado aí e diga: vou orar com você. Se você não sabe, pergunte o nome da pessoa para dizer: vamos orar juntos, né? Então veja aí quem está visitando a gente, para não deixar sozinho. Isso, chega pertinho, pergunta aí o nome, diga o seu nome, para a gente orar juntos, e assim fortalecemos a nossa fé. A gente demonstra assim, né, de uma maneira tão simples, que Jesus nunca deixa a gente, Ele está sempre do nosso lado. É uma bênção de Deus, e a gente vai buscar o Senhor nesse dia, nessa condição, sabendo desse amor de Deus. Oremos então. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esses irmãos aqui. Senhor, obrigado porque a gente pode confiar no Senhor. Em Jesus temos muito mais, um amigo mais chegado que um irmão. Nós cantamos porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que a gente está passando. Muitas vezes nós não conseguimos definir por que estamos passando, como sair dessas situações. Às vezes esses pesos da vida, dos sofrimentos, dos traumas ficam grandes demais para suportarmos. Por isso nós clamamos ao Senhor, nós pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, e nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor está sempre pronto a ouvir essa oração, a oração sincera, contrita. E muitas vezes erramos e pecamos contra o Senhor. O Senhor é esse Deus santo, maravilhoso, amoroso, misericordioso. Mas quantas vezes ofendemos ao Senhor e estamos exatamente contra os Teus planos, contra a obra do Senhor, contra a Tua própria pessoa, ó Deus. Por isso é tão bom que possamos nos arrepender, olhar com verdade, com sinceridade, quando estamos errados, e clamar ao Senhor e receber do Senhor o Teu perdão. E podemos chegar próximos de Ti novamente e esperamos em Ti. O Senhor é esse Deus que cura, que sara, que responde. Deus, cuida dessas pessoas todas aqui nesta manhã, os que estão aqui, os que estão pela internet, mas que o Teu amor alcance, que a graça do Senhor continue acolhendo os nossos corações nessas lutas, continua restaurando. Cuida da nossa irmã Dalva, do irmão Job, para que eles se recuperem desses tratamentos, dessas cirurgias. Cuida, Deus, da dona Flor, para que ela logo esteja bem, esteja conosco aqui também. Cuida de tantos irmãos que estão em lutas e dificuldades nas suas recuperações, nos seus tratamentos. Cuida da alma que está ferida. Cuida, Deus, daqueles que estão espiritualmente enfraquecidos, alguns frios e longe de Ti. Traga-nos todos a comunhão, a presença do Senhor, a obra do Senhor na nossa vida, para a gente estar bem alinhados com o Senhor, e assim cuidarmos bem uns dos outros, cuidarmos daquilo que o Senhor propõe para a gente fazer com amor, com dedicação, mas sabendo que em primeiro lugar estamos alinhados na Tua vontade. Abençoa o Teu povo. Obrigado por essa comunhão. E eu oro ao Senhor junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Você pode sentar-se. Privilégio estarmos juntos. Queria dizer que a gente continua no nosso fórum, acontecendo aos sábados. E ontem tivemos mais um encaminhar. Você que é membro da igreja, fica convocado também para o próximo sábado, às 4h30, para participar conosco do fórum. E eu queria fazer uma oração bem especial agora, pelas nossas crianças. E eu agradeço a Deus para a vida dos professores, vários. Hoje é a tia Vanessa que está levando as crianças ali para a sala, e tem todo um preparo, um cuidado. Não é só entretenimento, é um cuidado mesmo, e a gente fica muito feliz. E na semana passada, a Dalva ainda falou para mim assim: pastor, precisamos orar pelas nossas crianças.
E eu falei, é verdade, precisamos orar pelas nossas crianças. E o que aconteceu é que exatamente o netinho da Dalva que sofreu um acidente, quebrou o braço, né? Graças a Deus está bonzinho, está participando daí, está com a gente, as nossas crianças. Mas então eu queria orar, mesmo assentados, eu queria que você me ajudasse nessa oração pelas nossas crianças, pelas mamães, papais, as tias aqui da igreja que cuidam. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado. Essas crianças são alegria para a nossa vida. Que satisfação a gente ver a concepção, a vida e o crescimento dessas crianças. Nós as entregamos ao Senhor, para o Teu cuidado, para o Teu amor, para que cresçam seguras em Ti, que cresçam na instrução do Senhor, protegidas das situações ruins e dos homens maus. Mas pedimos que essa graça de Jesus sempre seja uma semente plantada no íntimo do coração de cada um deles. Abençoe todas as tias, professoras e professores que ajudam. Abençoe toda a organização do infantil aqui da nossa igreja e que o Teu cuidado esteja com elas. Muito obrigado por cada vidinha tão especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Que coisa boa, gente. Nós também falamos aqui no hino e cantamos que é muito bom que a gente ore ao Senhor, e muitas vezes passamos por lutas e dificuldades justamente porque a gente não gastou nosso tempo precioso também em oração. E eu quero incentivar os irmãos que vocês nunca se esqueçam desse tempo importante da oração, da presença de Deus. Hoje eu quero estudar a palavra de Deus com vocês, um tema interessante e uma visão importante para os nossos tempos. Quero falar sobre uma geração, então, sobre a questão da justiça para uma geração específica. Quando a gente fala de geração, a gente começa a pensar, né, quantas gerações. E é muito importante que a gente já lembre que, por exemplo, no meu tempo, quando eu era criança, eu lembro de ir para alguns lugares, ainda que não havia luz elétrica. A gente ia visitar as pessoas e nas casas ainda havia lampiões. Né? Então não tinha televisão, muito menos internet, né? Mas era aquele clima gostoso. O que a gente fazia de noite? Lá pelas altas horas da noite, lá pelas 7h30, 8h da noite, a gente conversava um pouquinho, né? Comia alguma coisa, e quando estava 9h da noite, que tarde, hoje a gente está indo dormir muito tarde, porque dormia 9h da noite, que o outro dia, 5h da manhã, estava todo mundo em pé, o sol já está nascendo, o dia começou. E era um tempo diferente, gostoso, uma realidade muito diferente. Para a gente que é bem urbano aqui. Porque esse contexto que eu disse agora é comum há já muitos milênios, né? As pessoas usavam suas lamparinas, não havia luz elétrica, não havia energia elétrica. E isso foi mudando. E a gente poderia contar na história, ao avaliar, algumas mudanças no tempo, na tecnologia, na cultura, há algumas poucas mudanças que aconteceram em várias gerações. Então, várias gerações passando e você contabiliza 1, 2 mudanças. Hoje em dia, a coisa se inverteu. Em uma geração, você já consegue ver várias mudanças. Isso passa muito rápido, a tecnologia está mudando muito. E nem sempre a gente consegue assimilar todas essas mudanças. E para mim é muito importante que a gente entenda que nessas gerações, e por essas mudanças serem tão rápidas, há conflitos nessas gerações. E às vezes há uma diferença entre uma geração também no modo de pensar e no modo de influenciarmos uns aos outros. Então, como os pais conversam com seus filhos, como os filhos conversam com seus pais e com os restantes dos familiares, como a gente estabelece o nosso relacionamento. Para entender um pouco sobre isso, o senso de justiça pode ser muito diferente para um grupo e para outro grupo, para gerações diferentes. E é muito importante que a gente saiba avaliar essa diferença, para a gente estabelecer um bom relacionamento um com o outro. Mas, como estamos falando de um papel cristão, nós precisamos entender que todo o nosso senso de justiça precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Isso para a gente é meio óbvio. Só que no dia a dia,
o que está acontecendo com todas as gerações nos dias de hoje é que cada geração, e mais especificamente cada indivíduo, tem para si o domínio da verdade. E aí você olha para o seu irmão, você olha para o seu parente, você olha para os seus filhos, você olha para os seus pais e fala: como é que eles pensam assim? Não é possível. Por que eles pensam desse jeito? Por que eles não pensam como eu? E a gente acha absurdo que as pessoas pensem diferente. E nós temos o entendimento que o domínio da verdade é nosso. E a gente tem dificuldades de estabelecer o relacionamento em função dessa diferença. Quero ler um texto que fala sobre justiça, que traz para a gente esse entendimento e como Deus vê a importância da justiça. Então quero ler com vocês o texto de Miqueias capítulo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia. Aqui na tela nós vamos usar a Nova Versão Internacional, e eu queria que você acompanhasse essa leitura. Nós vamos ler esse capítulo para entendermos um contexto, e apesar de não tratarmos teologicamente desses textos, nós vamos tratar um pouquinho sobre essa noção da justiça de Deus. Ouçam o que diz o Senhor: fique de pé, abra processo perante os montes, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, que foi o que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparar diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vou repetir esse versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando à cidade: é sensato temer o teu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos dentre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porquanto o que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Porque vocês têm obedecido aos decretos de Onre e todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. É um texto pesado, um julgamento de Deus, um peso grande sobre o povo. Deus não está contente com o seu próprio povo. Deus está triste porque o relacionamento de Deus com o seu povo está muito prejudicado. E o povo não tem tido consciência. Eles continuam servindo, continuam oferecendo seus sacrifícios, holocaustos, e o próprio Deus está dizendo de que vale esses sacrifícios se o coração de vocês está longe, se o relacionamento com Deus está quebrado. Então Deus está irado
e Deus está estabelecendo sua condenação. Mas veja que ele não está falando somente de Deus para com eles, e ele fala principalmente às autoridades. Obrigado, Reinaldo. Principalmente, se você ler alguns capítulos anteriores, você vê que Deus está falando às autoridades daquele povo. Então o povo está corrompido e as autoridades são responsáveis, e eles deveriam organizar, mas essas autoridades não fizeram isso. E Deus então está muito indignado com a situação desse povo, porque essas autoridades abusam do povo, e os que têm condições também abusam. Você vê coisas simples que ele fala: falsificando o peso das balanças. Também lembro que eu era pequeno e a gente ia na feira, e era tudo muito aberto assim, né? Ao céu aberto, e a gente ia nas balanças, e a balança era daquele jeito que normalmente nós entendemos, né? Quando a gente põe uma figura da balança, não essas eletrônicas de hoje, mas aquela que tinha um prato desse lado, um prato desse lado, e aí se você queria 1 quilo, né, de feijão, por exemplo, ele pegava aquele peso, media 1 quilo, ele coloca num prato, ele vai colocando feijão aqui, até que essa balança se iguale, pronto, é 1 quilo. Quando houver o equilíbrio entre o peso certo e o produto que você está colocando, significa que você atingiu esse peso, é isso. Mas veja que Deus está condenando porque eles faziam de forma corrupta, colocavam pesos falsos. E aí você fala: mas é uma coisa tão banal, tão simples, né? O dono daquele feijão, daquela balança, aquele comerciante, colocou um peso para ganhar um pouquinho a mais. Parece uma coisa tão pequena, mas você vê, Deus não está satisfeito com isso. Então não importa se são coisas grandes, que trazem grandes prejuízos, ou se são coisas pequenas, Deus se indigna com estas coisas. Deus se incomoda, Ele reprova e condena. E Ele está falando que então há homens com muitas condições, mas eles estão sendo abusivos. E Deus não se agrada com isso, Ele não concorda com isso. E Ele está condenando o seu povo por essas práticas. E eu achei interessante a descrição que Miqueias faz no final, daquilo que Deus está dizendo sobre Onri e depois Acabe. Onri foi pai de Acabe e a situação deles é terrível. São reis que governaram com muito, mas muito pecado. E o que traz para a gente uma grande surpresa é que é o povo de Deus. E o próprio texto vai dizendo isso. Vocês não lembram que vocês saíram lá do Egito? Que fui eu que mandei lá Moisés? Que aqueles sinais e maravilhas mostravam a grandeza de um Deus que amou e que cuidou de vocês. E agora vocês estão vivendo práticas que seguem ainda os padrões de Onri e Acabe. Deus está furioso com o seu povo. E as palavras dele são duras, porque Deus ama a justiça. Esse é o ponto principal de todo esse texto que nós estamos lendo aqui. Deus ama a justiça. E lembre que quando a gente usa a palavra justo, a gente está usando vários sentidos. Gosto de pensar que quando você usa uma calça larga, então você sente que tem espaço ali. Se você usa uma calça justa, então não tem tanto espaço. Por quê? Porque está justo. É essa a ideia. Um caminho justo significa que você não tem muito espaço para ir para lá ou para cá. Já um caminho bem largo, você pode ir para lá e para cá à vontade. E a Bíblia vai falar, por exemplo, desses dois caminhos. Que o caminho de Deus é um caminho estreito, é justo. Por quê? Porque só tem um sentido. E a gente entende isso como um ensinamento científico. O caminho mais curto entre 2 pontos é o quê? Uma reta. Mas se você fizer várias curvas pelo caminho, você demora muito mais para chegar. E você, nesse sentido das parábolas de Jesus, por exemplo, ele vai ensinar que a gente acaba se perdendo nesse caminho. Salmo 1 vai lembrar a gente, por exemplo, que ele não se detém no caminho, ele não se desvia do caminho, ele não vai parar no seu caminho para sentar na roda dos escarnecedores. Tem um caminho justo, é aquele caminho que Deus gostaria que você percorresse, um caminho de justiça, porque é justo.
E quando a gente pensa em justiça, então, nós estamos vivendo esse problema que eu comentei no começo. Cada um tem para si o seu senso de justiça. E aí a gente condena os outros. Como é que a gente pode viver bem em sociedade? A gente determina leis para a gente, não é assim? As leis determinam como deve ser. E aí nós usamos a interpretação de um juiz ou de alguém que seja uma autoridade para estabelecer então quem que está errado, quem que vai precisar pagar o preço daquele erro e como é que faz para ajustar e continuar funcionando direitinho. Se convive esse relacionamento. E aí a gente percebe então como a gente precisa cuidar. E a gente precisa ter uma autoridade, que pode ser a própria lei ou alguém que está fazendo cumprir a lei sobre nós. E tudo isso é uma forma muito técnica, mas para a gente não se perder no que é justiça. Já que a gente precisa sempre de uma autoridade sobre nós, lembre-se que a maior autoridade que Deus deixou para a nossa vida é a sua palavra. Ela precisa ser a autoridade sobre nós. Vamos falar um pouco então sobre a questão das gerações, mas antes eu preciso lembrar você o texto que a gente leu, porque talvez se eu perguntasse antes de mostrar você não lembrasse, né? Então está aí o texto de Miqueias, na Almeida Revista e Corrigida. A Revista e Corrigida tem esse título no começo do capítulo, mostrando o sentimento de Deus, né? Como Deus está vendo as maldades e como Deus também não terá compaixão. Isso é a justiça de Deus. Não terá compaixão, Ele está condenando o povo. E aí não entra o nosso senso de justiça. Não adianta você dizer, mas eu penso assim. Porque é Ele que tem controle das coisas. Ele que tem o mundo nas suas mãos, Ele que dirige e Ele que escreve a história. Então mesmo que você diga, eu não concordo, ainda assim sofreremos as consequências. Vamos falar um pouquinho então das gerações. Há um entendimento de que podemos classificar as gerações desde o fim da Segunda Guerra para cá, dessa forma. E há uma variação aí com relação às datas, porque não é exatamente assim, né? De um dia para o outro mudou. É um censo, né? A partir de um momento a gente começa a ver uma mudança. Então alguns classificam um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, nos tempos, né? Na idade, mas a gente está vendo então algumas dessas gerações, e eu queria que você pensasse então, quem se identifica? Você se identifica com qual geração? Ou no sentido de que você nasceu em que ano, né? E você olha, está aqui, eu nasci nesse ano, minha geração é mais ou menos essa. E você veja as pessoas que estão junto com você, filhos, outros que estão junto com você. Então nós temos aí, nessa classificação, a primeira são os Baby Boomers, nascidos entre 46 e 64, você pode ver que na figura está diferente, está entre 45 e 60, justamente porque tem essa diferença, cada um classifica de um jeito. E eu mantive as duas datas aí para você validar melhor, né? Então nós temos esse grupo aí, receberam uma educação rígida e disciplinada, não foi assim? Você dessa geração, não foi assim? Foi bem duro, né? Aí, valorizam o trabalho e a estabilidade financeira. São mais resistentes às novas tendências. Preferem comprar em loja física. Internet é um horror, né? Para esse povo, a internet é um horror. E a gente entende, está aí, ó. São mais ligados à televisão, à mídia impressa. Eu lembro que eu comecei a trabalhar na região do Ipiranga. E eu precisava pegar o trem. E aí, enquanto o trem estava cheio, todo mundo estava ali, cada um no seu lugar, porque não tinha o que fazer. Quando o trem esvaziava, cada um começava a abrir o seu jornal. Gente, era aquela fila de gente lendo o jornal. Só mudou o tamanho, né, e o produto, porque hoje todo mundo está no celular. Mas naquela época era aquele jornal, e vira para cá, e dobra para cá, e muda a página, e todo mundo sentado lendo o jornal no trem. Era muito interessante aquela vista. Essa é a geração Baby Boomer. Nós temos logo em seguida a geração X, mais ou menos entre 60 e 85, 65 e 80. É um período de transição, marcado por muitas mudanças políticas, sociais, tecnológicas. A gente vai ver surgimento aqui no Brasil para a gente, vem a televisão. Alguns ainda assistiram a televisão em preto e branco, não é isso? Alguns tiveram oportunidade já desde pequenos ver a televisão colorida. Alguns, quando crianças, né, nessa geração, só conheciam o telefone e o público. O chamado orelhão, que quando precisava ligar tinha que ir lá na praça, comprar a ficha na banca de jornal, colocar as fichas, ver as fichas caindo e acabando, e se precisar falar, era um horror, né?
Mas também depois essa geração viu chegar o cartão telefônico. Quanta tecnologia, né? Maravilhoso, que agora você ia lá, acabava o cartão rapidinho, depois você tinha que comprar outro cartão com crédito. Mas um tempo depois é que essa geração vai ver o telefone na casa das pessoas. Aí sim, aquele telefone moderno, era só você botar o dedo e virar o disco, né, para cada número. Quanta tecnologia, maravilhoso isso. Então essa geração viu muitas mudanças acontecendo. Já a geração Y, mais ou menos entre 80 e 95, são os filhos aí dos últimos membros dos baby boomers e dos primeiros membros da geração X. Eles estão chegando, aí eles são filhos de uma transição dessas primeiras gerações, e eles estão vendo então muito mais tecnologia, estão vendo coisas que ninguém pensava antes. Nessa geração que a gente está vendo, por exemplo, o computador em casa, né? Aquela coisa maravilhosa. Alguns tinham um computador que ligava na televisão ainda, né? Aquela televisão que as crianças perguntam: por que tem tudo esse negócio aqui atrás, né? É aquela televisão que, para você carregar, algumas dessas precisava de 2 pessoas para carregar a TV, porque era muito pesada, era grande. E aí você tinha aquela estratégia de usar palha de aço para colocar na antena, para pegar bem o sinal. Você também usou, né? Por isso que você riu, tá vendo? Mas era assim mesmo. Mas era a tecnologia chegando e as pessoas vivendo coisas boas e alcançando então algumas das coisas que essas gerações passadas não alcançaram em termos de novidade de vida, muitas mudanças mesmo. Já a geração Z é uma geração importante para hoje, daquilo que a gente vai falar hoje aqui. Nasceram entre 97, 95 até 2010, já convivem com a internet e o mundo digital desde o nascimento. E a gente até acha estranho, né? Parece que nasce já botando o dedo no celular, no tablet. Como é que eles dominam tanto isso, né? Os baby boomers e a geração X teve uma dificuldade de aprender a usar essas tecnologias digitais, apertar o celular. Que medo, se eu apertar, o que vai acontecer? Mas as crianças saem apertando tudo e dá certo. Tanto que tem hora que a gente, do baby boomer, geração X, vai perguntar para eles, né? Como é que faz aqui? Tanto para a geração Y, mas até para a geração Z também. A gente fala: como é que você conseguiu fazer isso? Eu achei muito engraçado, um dia que a Julinha estava lá em casa, e aí eu abri o YouTube para achar um desenho para a gente assistir juntos, e a gente aproveitar aquele tempo. E aí ela viu, logo que terminou o desenho, apareceu embaixo na TV as outras opções. E ela queria escolher um, então ela desceu do sofá, foi lá na televisão, pôs o dedo e começou a arrastar a TV, porque ela queria que rolasse a tela, mas aí não funcionou. Ela estava tão habituada a mexer no celular, no tablet, para ela é um domínio, né? Mexer na televisão já era algo mais atrasado. Mas, pelo menos para constar e a gente entender, a geração alfa, que vem a partir de 2010, interagem com a tecnologia também, desde o nascimento, vivem um momento em que se preza a diversidade e a espontaneidade. Tem alguns outros elementos importantes da geração Y, né? São muito adeptos às práticas de consumo consciente, isso é interessante. Você chega no mercado e fala assim: pega aí os canudinhos para a gente levar para casa. E o pessoal da geração G fala assim: não, pensa na tartaruga. Né? E é uma realidade. E a gente da geração X, baby boom, a gente nem pensa nisso. Para a gente, canudinho, graças a Deus, que coisa boa, né? Pega copinho descartável, copo descartável, a gente está feliz porque não vai precisar lavar a louça. Mas a geração Y está dizendo assim: mas que é isso? Vocês estão loucos? Vai acabar com a nossa biodiversidade no mundo. Então, assim, é um choque entre as gerações, essa diferença. O senso de justiça para a geração Z. E aqui eu acho importante compartilhar com vocês esse pensamento mais específico sobre a geração Z. Mas eu não estou confrontando só a geração Z. Eu quero tratar a partir deles todo esse entendimento, né? E eles têm essas lutas e engajamentos por causa desse senso de justiça que eles têm. E o senso de justiça deles está ligado àquilo que eles vão fazer no mundo.
a partir de casa, a partir da sua escola, a partir do relacionamento com os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade, eles estão pensando: coleta de alimentos para os desabrigados, vamos doar o cabelo para fazer pesquisa do câncer, vamos participar dos comícios para atender os refugiados, para protestarmos contra essa situação, protesto contra a fome mundial, tem a inclusão, a diversidade, todos esses elementos são muito importantes para eles, porque eles pensam justamente assim: precisamos ter justiça no mundo. E trabalhar por essas coisas é o senso de justiça dessa geração. Mas eu queria que você pensasse que esse senso de justiça, se a gente for classificar e estabelecer alguns pontos, está muito ligado ao idealismo, no sentido de que precisamos de um ideal. Os baby boomers e talvez até a geração X, você já pensa o seguinte: qual que é o ideal? Comprar minha casa própria, conseguir comprar pão e carne no mercado sem pegar fila, sem preocupação, será que tem ou não tem? Né? A gente vive em paz, com a família, está tudo bem. Grandes ideais, né? Cada um tem a sua casa própria e poder viver bem. Já, olha a diferença que a geração Y tem ideais muito amplos. Então, vive muito por esse idealismo. Precisamos conquistar isso, precisamos fazer isso acontecer. Vivem por uma autorrealização. Ou seja, quando essas outras gerações compram a sua casa própria, a autorrealização é chegar do trabalho em casa, ligar a TV, comemos juntos, lavar a louça e ir para o trabalho no dia seguinte. Mas a autorrealização dessa geração Z é muito diferente, porque ela tem uma amplitude mundial, até porque eles têm a internet e dominam a internet. A fala deles não fica localizada ali, como nos baby boomers e no X, que a gente conversa com os vizinhos, com um colega de trabalho. A geração Z conversa com o mundo, e não conversa só em português, conversa em várias línguas. Não só português, nem só inglês, fala várias línguas. Então tem muito esse senso de autorrealização. Eu me realizo, eu me sinto um ser humano que vale a pena existir quando alcanço esses ideais. A ideia de alcançar o alívio humanitário, porque sente o sofrimento que está acontecendo lá na Ucrânia, e a gente está preocupado aqui com o vizinho, né? Dessa geração mais antiga. Mas a geração Z, você da geração Z está preocupado com o mundo todo, e o que acontece lá tem muito a ver, até porque você está antenado na internet, está sabendo tudo que está acontecendo. As outras gerações, de repente, até ficar sabendo que está acontecendo alguma coisa, chegou porque a vizinha comentou, porque alguém da família mandou lá no grupo do WhatsApp, mas não está tão antenado assim, né? Muitas ideologias. E aí é um problema sério, porque a ideologia não é uma coisa normalmente racional, é uma coisa mais sentimental. Assume-se aquela ideologia como a gente assume o time que a gente torce. Por que você torce para o seu time? Muitas pessoas não sabem explicar. Porque meu pai torcia, eu torço também. Minha família torce para isso, eu torço também. Mas qual que é a razão, um sentido, um propósito de torcer para esse time? Muda o quê, né? A gente torcer para um time ou para outro. Porque um tem mais títulos e o outro tem menos, eu passo mais vergonha com esse do que com aquele. Então é só não torcer. Acabou o problema. Não, mas a gente tem essas ligações, e a ideologia tem esse grave problema, que é recebido de uma forma sentimental, passional, não racional. Não se pergunta por quê, não se pergunta se é assim mesmo, não se pesquisa, só recebe e guarda e tem isso como verdades. E pode ter uma relação com vida espiritual. O senso de justiça para a geração Z pode ter uma relação espiritual. Tem muitos da geração Z que estão na igreja, eles estão na igreja, em várias religiões, eles entendem que Deus tem que fazer parte dessa coisa, porém, pouca relação com as fontes bíblicas. Vamos consultar se é assim que Deus pensa. Vamos consultar se isso é sentido na eternidade. Vamos consultar se esse é o sentido que Deus já trabalhou lá no passado, que deveria trabalhar no presente através das nossas vidas e que vai trabalhar também no futuro. Há pouca relação com a fonte bíblica. Também é um pouco ideológico. Tem um Deus lá e Ele gosta disso, Ele gosta daquilo, e Deus ama que faça assim, mas onde está escrito isso eu não sei. Mas eu tenho certeza que Deus gosta assim. Isso é muito complicado.
Então tem a ver com o sentido espiritual, mas nem sempre tem a ver com uma fonte segura de que realmente é isso que Deus ama e Deus se interessa. O senso de justiça para a geração Z, apontado por Jacqueline Crowley no site Monergismo, diz que essa geração é obcecada pela justiça. Inclusive traz informações da revista Forbes sobre essa geração G, apaixonada por igualdade, justiça de todo tipo. Lutam por si, seus amigos, seus colegas de classe e outros que vêm tratados injustamente, seja devido à questão de gênero, sexualidade, raça, salário, meio ambiente. E a Fast Company traz um estudo que 76% da geração Z está preocupada com o efeito humano no planeta e acredita que eles podem operar como agente de mudança. Vocês entendem por que a gente ouve bastante nas mídias, seja nas redes sociais, na televisão, na internet, site, seja onde for, você ouve muito falar sobre esses assuntos? Porque eles estão querendo ganhar essa geração. Isso é importante para eles. Então quando fala assim, estamos defendendo o mundo, vamos proteger o nosso mundo, essa geração olha e fala assim, isso me interessa. E aí se aquele canal midiático está trazendo para você uma informação ruim junto com aquela informação, normalmente isso não é visto. Essa geração Z, quando você vê alguma coisa que interessa ali, você fixa ali e fala, tudo que vier disso é bom. Aqui que está o perigo. E veja que então, Jacqueline Crowley está mostrando para a gente, é uma tendência natural dessa geração seguir esses passos, porque há esse sentido de justiça. E aqui está aquela balança que eu falei, que mede os pesos. E aí há uma pergunta que eu gostaria de pensar com você, de qual lado você está? Você da geração Z, qual lado você está? Mas você que é da X, da Y, também do Baby Boomers, eu queria que você pensasse de que lado que você está. Porque parece que a gente está trocando um lado e indo para o outro, sem procurar realmente um equilíbrio, uma visão racional do que realmente precisa ser justiça, e uma justiça que estabeleça relacionamento com todas as gerações. Uma das coisas que a gente percebe é que esse engajamento de uma geração faz com que essa geração se distancie dos outros. E aí esses aqui falam assim, puxa, mas a gente já viveu tudo isso, eu também já fui jovem, eu sei, tenho experiência, devia aprender comigo. Já essa geração fala assim, mas eles já viveram isso lá atrás, no passado, eles não sabem nada do que a gente está vivendo hoje, já mudou tudo, eles deviam aprender comigo. E aqui está um conflito e há um distanciamento. E nem sempre a gente consegue conviver bem, porque o senso de justiça continua sendo individual. A gente precisa trabalhar por essa unidade, esse andar junto, esse caminhar junto e termos uma autoridade em comum. Cuidado, porque vão se estabelecendo autoridades que elas não representam justiça de maneira nenhuma, só que você tem aceitado no seu coração essas autoridades, porque uma parte do que eles falam alcança você. Então o que é mais conservador, olha por exemplo para líderes políticos conservadores e fala assim, eles me representam, mas quantos erros há nesses políticos? Já uma nova geração que olha para essa tendência de justiça humanitária e escuta discursos de políticos também, e pessoas, e pensadores e influenciadores inclusive, que estão lá falando coisas às vezes boas, mas quanta coisa errada está junto para você aceitar no seu coração e falar, essa pessoa pode ser autoridade sobre a minha vida. Tudo que eu estou mostrando aqui é porque eu queria que você pensasse que há uma autoridade, que ela serve para todos nós e que quer nos manter em unidade, unidos. E essa autoridade é autoridade sobre todas as autoridades, porque tem o controle da história, do mundo, daquilo que é finito e daquilo que é infinito. É muito importante que a gente olhe essas perguntas, a gente saiba classificar que nem sempre a gente tem que se posicionar de um lado ou de outro lado, que eu preciso pensar nas duas coisas. Eu tenho que olhar só para aquilo que é temporal ou aquilo que é eterno. Tem gente que só está pensando no eterno e não compreende a realidade que a gente está vivendo aqui. Tem gente que se pudesse ia viver na montanha sozinho, isolado, não queria encontrar com mais ninguém. A gente tem extremos assim.
E tem gente que não pensa na eternidade. Ele quer viver aqui, ele se entrega para a vida e fala: a vida existe para ser vivida. E ele esquece, ou não pensa, ou não acredita que lá depois haverá um julgamento. A gente precisa entender que Deus chamou a gente para pensar nessas duas coisas. Não para se posicionar de um lado ou de outro, mas para cuidar de pessoas que estão de um lado e estão de outra. Deus não chamou a gente para amar só as pessoas que concordam com a gente. Deus não nos chamou para cuidarmos só porque as pessoas são boazinhas para a gente, ou porque elas pensam iguais. E é isso que tem acontecido. Os iguais têm se juntado em grupos diferentes. E a gente pensa: estamos todos juntos. Não estamos. Cuidado com isso. Tim Keller, no seu livro Justiça Generosa, falando sobre jovens evangélicos que expandiram a sua missão, fala sobre incluir a justiça social junto com o evangelismo. Precisa haver justiça social? Sim. Para o cristão, isso não desvincula do evangelismo. E falar sobre Jesus tem a ver com justiça social. Não pode haver diferença entre isso, entre esses dois pontos. E você precisa adequar a sua justiça social ao que Deus fala sobre justiça social. E precisamos também adequar o que é evangelismo com cuidado. E o texto bíblico que a gente conhece fala sobre isso. Não adianta você falar para o seu irmão assim: ah, orei por você, vai em paz, que você viva bem, e a pessoa está passando fome. Então precisa haver uma noção das duas realidades. E Tim Keller aponta essa diferença. Muitos deles não apenas se afastaram de formas mais antigas do ministério, mas também das doutrinas evangélicas tradicionais, da expiação substitutiva de Jesus, da justificação somente pela fé, que são vistas como muito individualistas. Essa geração tem esquecido dessas doutrinas super importantes. Expiação substitutiva de Jesus não é o meu sacrifício que fará eu me aproximar de Deus, não é meu sacrifício que fará eu chegar à salvação e à eternidade com Deus. Houve uma expiação, alguém foi lá pagar o preço, e isso foi substitutivo. Jesus foi lá no meu lugar, foi no seu lugar. A salvação é somente, a justificação é somente pela fé. Todos nós somos culpados. Não tem como eu dizer: mas eu sou justo, eu sou puro, eu sou santo, eu mereço estar no céu. Para Deus, todos são pecadores. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Em muitos textos bíblicos, somos pecadores. E Deus olha para a gente e fala: não tem como, você está condenado. Mas aquele que crê em Jesus, aí o texto fala: esse ganha o direito de se tornar filho de Deus. João 1,12. Não nascemos filhos de Deus. A palavra fala assim: se você acreditou e se você recebeu, você passou a ter o direito. E a gente está esquecendo. E a geração, principalmente a geração Z, está perdendo esse vínculo com o Evangelho. E Tim Keller está alertando para isso. Deus ama a justiça. Essa cena que você está vendo, que nós conhecemos, como a crucificação de Jesus, isso é justiça de Deus. Deus falou o seguinte: se há pecado, a consequência é morte. Há pecado, a consequência é morte. Se há pecado, a consequência é a morte. Mas para o próprio Deus resolver o problema, o seu problema da sua vida, daquilo que você está vivendo, Ele falou assim: bom, como você pecou, agora você está condenado, não tem que morrer. Mas Ele amou tanto você, que Ele achou um caminho, uma solução. E isso não foi uma injustiça de Deus. E Ele falou assim: eu preciso aplicar minha justiça, não abro mão da minha justiça, mas para isso acontecer, alguém tem que morrer. Por isso Ele manda Jesus, que é o próprio Filho de Deus. E esse Filho de Deus nunca pecou, Ele nunca pecou. E aí Ele morre no meu lugar e no seu lugar, para Ele aplicar a sua justiça. Entenderam? Vocês pensaram no tamanho da justiça de Deus, como para Deus a justiça é tão importante, que Ele fala assim: eu prefiro dar o meu filho a pagar o preço, para não ser injusto. Porque a justiça de Deus significa que todos nós estávamos condenados. Mas já que Ele mandou Jesus, o inocente, o puro, o santo,
Aí Ele morre, Ele assume a nossa culpa e Ele paga o preço. E a justiça de Deus é realizada. Então quando a gente crê em Cristo Jesus, Jesus foi lá no meu lugar, Ele morreu no meu lugar, a justiça de Deus é feita. E pela fé nós somos salvos. Graças a Deus, irmãos. Olha a justiça de Deus. Deus ama tanto a justiça que Ele deu o seu próprio Filho para cumprir essa justiça. A gente não pode menosprezar a justiça de Deus. Eu não posso sair falando assim, mas eu penso do meu jeito. E o texto de Miqueias, no versículo 8 que a gente leu, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Não a minha, não a sua. Pratique a justiça de Deus. É bom. Deus mostrou que é bom. Ame a fidelidade. Quantas traições nós temos, porque a gente não consegue olhar para o irmão com amor. Nós traímos a confiança, o relacionamento, traímos as questões profissionais, sociais, familiares. E Deus está falando assim, continue, seja fiel. Seja fiel. Pratique a justiça, seja fiel, ande humildemente. A gente estava estudando hoje no onboarding, que Jesus explica que nós estamos nas suas mãos e ninguém pode nos tirar das suas mãos. Eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir que eu amo pensar assim. Não importa se na minha humildade eu for muito pequenininho. Não importa se as pressões da vida, se o trabalho do nosso inimigo veio e pisou sobre mim e eu fui esmagado, eu me sinto tão pequenininho, porque eu continuo cabendo direitinho nas mãos de Jesus e ninguém pode me tirar de lá. E eu queria que você pensasse isso sobre a sua vida. Não importa, quando você trabalha pela justiça de Deus, muitas vezes o mundo vai dizer assim, você não vale nada, esse caminho ninguém quer, é um absurdo, o mundo já mudou, está em outra tendência, e você fala assim, estou sendo humilhado, eu fico com vergonha. Não se preocupe, não tem problema. Quando você se sentir muito pequeno, lembre que você cabe nas mãos do Senhor, e ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Essa é a justiça de Deus. Deus ama a justiça. A Jaqueline Crowley continua dizendo, se realmente queremos ver o florescimento humano e reduzir o sofrimento global, precisamos lidar com o maior problema que a humanidade enfrenta, o pecado e a morte. Vamos começar do que é essencial, vamos começar do que está no plano do próprio Deus, todo o resto se conclui. Se as pessoas amassem a Cristo, entendessem essa justiça de Deus, a gente seria mais humilde, a gente cuidaria mais um do outro, automaticamente. Eu não precisava ter uma ONG para isso, não precisava ter um movimento, é automático. A gente precisa pensar sobre isso. É sensato temer o teu nome, o versículo 9 que a gente leu, frutifique a justiça de Deus para esse mundo. Eu quero convidar todas as gerações, para a gente ser bênção para as pessoas, para a gente fazer justiça social, mas a partir de uma fonte segura, eterna, sobrenatural, ou seja, está acima de nós. Uma justiça de amor, de misericórdia, mas também de planos. Um plano de justiça a ponto de dar o seu próprio filho. E eu queria que você pensasse nisso e que trabalhasse por esse senso de justiça. Há um Deus que ama a justiça e Ele ama a gente. E Ele não deixou de cumprir a sua justiça para mostrar o amor dEle e alcançar a gente. Então vamos viver nesse plano de Deus maravilhoso, da justiça de Deus. Frutifique na vida das pessoas, seja grande bênção. Viva esses planos de Deus maravilhosos. Eu quero orar com você. Se você puder ficar em pé, queria orar. Eu queria que você apresentasse a sua vida ao Senhor. Pensa em como você pode ser bênção, como você pode frutificar no seu dia a dia. Pensa nas necessidades que as pessoas têm e que você encontra no dia a dia. Às vezes quando você está dirigindo tem alguém lá no farol. Às vezes aqui na frente da igreja tem alguém passando necessidade. Às vezes lá na sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais passam necessidades não só humanas, às vezes emocionais. E a gente despreza. Somos injustos. Eu quero convidar você a pensar sobre justiça a partir do ponto de vista de Deus. Amar a palavra de Deus e colocá-la no seu coração. E lembrar que Deus está preocupado com grandes injustiças globais, sim, mas com a pequenininha também. Às vezes é só o pezinho na balança, mas para Deus isso tem uma importância muito grande. Porque foi uma infidelidade, foi uma traição.
não foi nada de igualdade, não foi amor, não foi cuidado. Vamos reverter isso. Deus está convidando a gente para reverter isso. Justiça para essa geração. Gerações diferentes, mas todos vivendo no mesmo tempo. Estamos juntos aqui. Então vamos continuar unidos nesse plano bom do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado. Tua palavra nos instrui e a gente aprende sobre o Senhor. Hoje queremos pensar, ó Deus, como queremos abençoar a vida dos nossos irmãos. Começando lá em casa, abençoarmos as pessoas com quem convivemos, as pessoas que dependem de nós, ou as pessoas que nós dependemos delas. Ajuda-nos a conviver bem, a partir de planos maiores, eternos, sobrenaturais, divinos, que tem a ver com o mundo espiritual, para trazermos aqui para a nossa vida. Nós queremos mudar o mundo, é verdade, Senhor. Nós gostaríamos que todos amassem o Senhor de todo o coração. Aí a gente veria quantas transformações. Mas o mundo tem amado a si mesmo. O mundo tem amado até o pecado. Ó Deus, mas nós queremos amar o Senhor. Damos-te graça pelo plano justo do Senhor, de trazer justificação para a gente. Nós louvamos o teu nome por isso. Agora queremos andar com os santos, puros, amados pelo Senhor, respondendo ao teu amor também, amando o Senhor e amando o nosso próximo, nossa família, as pessoas que precisam. Usa as nossas vidas, que a gente possa frutificar, que haja alimento em nossa vida, para que outros sejam abençoados. Eu oro com os meus irmãos, oro por mim e por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe a todos nessa manhã e à noite nos encontraremos novamente. Amém?